A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês, ouvintes, até às 6 horas da tarde. Comigo sempre ele aqui, que no último programa ele não estava, então ele não está sempre aqui, porque ele teve um problema de saúde, mas já está recuperado, já está curado, já está bem, já fez gracinha antes do programa entrar no ar. O nosso Adilson, que não é o de Matos, é o Garcia. Tudo bem? Tudo bem, você tá bem? Eu tô ótimo, e você sentiu minha falta? Opa! Fala a verdade. O Júlio veio e te substituiu, aí ficou aquela competição das vozes mais doces aqui da Rádio Jornal, entendeu? Fiquei sabendo. Porque você sempre escuta, né? Então você fica sabendo. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Para os ouvintes que sentiu sua falta esses tempos aí, o que aconteceu com você? Foi um pequeno susto, o braço ficou meio adormecido aí, por segurança, né? Uhum. A gente fez um check-up geral, mas tá tudo ok. Funilaria tá boa. Ixi. Vai dar muito trabalho? 10 anos agora eu tô assegurado. Essa foi boa, 10 anos segurado. Bom programa pra vocês. Pra nós. Bem, pessoal, nessa edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, nós estamos recebendo o Franco Pierre. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa voz doce ou ter feito alguma consulta com ele, ou o pessoal mais jovem aí foi aluno dele lá no Ciemart. Enfim, é uma pessoa querida aqui que tem mais de 25 anos dedicado ao estudo da voz. Ele também tem um método que ele vai falar aqui para vocês, que é o eletrocanto. Também já fiz algumas aulas com ele. É preciso de retornar e ele sempre manda o WhatsApp para mim bravo comigo. E aí, quando você volta, para vocês terem uma ideia, maestro de coral, da orquestra Bravíssimo, coral de vozes de Guaíra, autor de livro que vai estar também contando aqui para vocês. Então, nessa tarde aqui no programa Café com Prosa, um super bate-papo. E para quem está ouvindo e acompanhando pelas plataformas digitais, quem que é o Franco Pierre? Boa tarde, Franco. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Nessa edição do programa Café com Prosa. Meu querido Rafael, para mim é um prazer poder estar aqui nesse programa que eu gosto, que eu acompanho e que eu queria vir aqui há um bom tempo, né? Então agora deu certo nossas agendas. Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é um prazer poder falar sobre voz, sobre canto, sobre a minha profissão, o trabalho que eu desenvolvo há tantos anos. E o Franco Pierre é
um fonoaudiólogo, maestro, cantor lírico, apaixonado pela ciência da voz. Então é o meu grande desafio, não só para o crescimento da minha própria voz, mas dos meus pacientes, clientes e alunos e cantores e locutores e, enfim, todos os profissionais da voz. O Adilson tem a voz mais doce da rádio aqui, o que você acha? O Adilson tem uma voz profissional, uma voz bonita, uma voz colocada, é claro, né? Um profissional já há tanto tempo tarimbado, né? Calejado, enfim, né? De fato, isso daí é... Depois eu te passo o Pix. Não, é verdade, claro, ele sabe, profissional, enfim. Ô Franco, como a música entrou na sua vida, como é que foi isso, e como você falou isso eu quero como profissão, e depois você fez a fono. Que te levou a isso também? Bom, vamos lá, é uma pergunta interessante, porque ela faz parte da minha vida desde muito criança. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha 8 anos, mas antes eu já manifestava interesse por música, minha mãe me incentivava, enfim. E Dona Isabel, mandar um abraço para ela, professora de artes. Está lá ouvindo a gente. Enfim. Ela está no Semart ainda? Está no Semart, dando aula de artes plásticas ainda. Olha. Enfim, e depois na adolescência eu ingressei numa banda marcial, no colégio que eu estudava. E nessa época eu fui desenvolvendo um gosto maior, né? A partir dos meus 12 anos até os 14, por ópera, né? Ouvia muito, assistia, enfim. E aí eu vi um programa de TV, uma companhia de ópera em Ribeirão Preto, precisando de tenores e abrindo teste para tenores, né? Mas eu era muito jovem e eu não entendia de absolutamente nada. E eu queria saber se era possível, né? Então eu falei, bom, vou fazer esse teste só para saber se eu tenho condição de um dia, como eu era muito novo, condição de um dia eu estudar canto lírico, né? Fazer parte de alguma coisa. Aí quando eu fiz o teste, para minha surpresa, eles gostaram muito e me convidaram para fazer parte da companhia e me deram uma bolsa de estudos. Olha. Eles me deram essa oportunidade grande mesmo, né? Me patrocinaram para que eu não tivesse custo mesmo e fosse estudar semanalmente em Ribeirão Preto. E aí eu mergulhei nesse mundo do canto lírico, né? Da música erudita, comecei a estudar canto e depois da companhia comecei a fazer alguns eventos sociais, fazia casamentos aqui em Barretos, desde de 1997, foi o meu primeiro casamento. Olha. E aí eu até hoje, né, ainda faço, claro, né? Bravíssimo faz muitos casamentos. E então há tanto tempo assim, estudando canto, né? Aí depois eu prestei o concurso de Tatuí para fazer canto lírico no Conservatório Dramático lá de Tatuí, e também regência de orquestra. E aí fui estudar canto e regência, estudei 5 anos em Tatuí. E aí foi o momento que em Barretos começou a se estruturar artisticamente na música erudita, né? Teve a criação da Orquestra Sinfônica Municipal, né? O Dr. Webb tinha esse sonho de que Barretos tivesse uma orquestra sinfônica, porque veja só, porque uma estrutura de orquestra sinfônica ela não é para qualquer município, né? Então você tem aqui na nossa região, nós temos Ribeirão Preto, tem uma orquestra sinfônica. Depois você vai ter em São Carlos tem uma estrutura não tão grande, mas você tem em Jundiaí, depois Campinas, São Paulo. Então o estado inteiro ele tem uma certa deficiência de número de orquestras. Porque né? é custo muito alto para muito manter, alto, de profissionais. Exato. É um custo muito alto, né? Enfim, então para você manter uma orquestra pequena que seja de 30 músicos, é um custo muito alto. Mas o Dr. Webb encabeçou isso daí e conseguiu formar a Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos. E aí nós começamos a mergulhar. Veja só, a gente tinha 100 e tantos anos de história de música, né? Mas de música regional. Na música erudita, de fato, a gente não tinha referência barretense e história, né? Nós começamos a partir dali. E aí a orquestra se estruturou e dali surgiu o Semart, dali surgiram os corais, né? Coral infantil, coral jovem, coral municipal, enfim.
E Barretos passou a ter uma grande abertura de grupos, de número de grupos e abertura para novos cursos, abarcando alunos de toda a região. E passou a ser um centro de referência, de fato, né, de música erudita. Lógico que a gente também produzia as músicas regionais e outras artes, né, como você disse aí, de artes plásticas, dança, enfim, teatro. Mas na música erudita cresceu muito, é muito referência. Várias pessoas que faziam parte, que tiveram aula, né, eu mesmo fui um aluno do Semarte, né? Várias pessoas que tiveram aula no Semarte passaram a se especializar. Alguns se formaram em universidade, alguns tiveram formação como eu, enfim. E hoje são profissionais, né, que tocam não só na Orquestra de Barretos, mas em outras orquestras. E aí, então, vejam só, o período de criação da orquestra é o mesmo período de estudo da minha formação, né, depois de canto lírico no conservatório. E eu passo a reger alguns corais, o Coro de Ângeles na Catedral, o Coral Jovem de Barretos e outros corais depois. Hoje eu já, fazendo um levantamento, acho que são mais de 30 corais que eu já trabalhei. Fundei uns 15, mas que eu já trabalhei mais de 30, enfim. E aí o desafio da voz constante, tanto para mim quanto para os meus cantores, e aí foi quando eu resolvi me aprofundar um pouco mais em voz e fazer fonoaudiologia. Só que aí depois da fonoaudiologia, né, na fonoaudiologia é uma ciência de saúde, da área da saúde, né, especializada na comunicação e que tem várias outras especialidades, né? Então você tem motricidade orofacial, você tem audiologia, você tem linguagem, enfim, são várias especialidades e voz é uma delas. E aí eu fui me especializar em voz, depois, posteriormente, fui fazer outras especializações e mestrado em voz, que eu concluí também. Enfim, e aí eu passei a não só atender cantores, como patologias vocais e profissionais da voz, né, como você, como o Adilson, que não são cantores, mas que usam a voz como ferramenta de trabalho. E aí requer não só de resistência vocal, para ter saúde, para conseguir manter o seu trabalho, mas também é uma questão estética, que nós já conversamos algumas vezes, né? Que é a psicodinâmica vocal daquele profissional da voz, né? Ele precisa de uma voz que seja adequada ao público, uma voz comercial, uma voz interessante, uma voz que consiga conectar com o ouvinte aqui no caso, né? Falando em voz, eu estava em São Paulo num café com algumas pessoas que trabalharam com o Mário Covas e trabalharam também com o Robertão, que dá o nome da Via das Comitivas. Sei. E aí o pessoal falou que naquela época chegou uma funcionária, que parece que ela foi demitida, não sei o que aconteceu, e procurou o Robertão e falou: olha, doutor, aconteceu isso, aquilo, eu queria voltar pro meu emprego. E ele, ouvindo toda ela, ele percebeu que ela tinha uma voz diferenciada. Aí ele falou: não, eu vou ajeitar o seu problema de forma diferente. Ele levou ela, apresentou ela para o pessoal do aeroporto de Congonhas, e ela trabalhou um bom tempo no aeroporto de Congonhas anunciando. Olha só. Porque ele viu a tonalidade da voz dela de forma diferente, e aí ele... Isso chamou atenção. Chamou né? atenção, e ele deu uma oportunidade muito melhor daquela que ela queria voltar, assim, por causa da voz. Olha Legal. como é que isso. São as características anatômicas, né? E a resposta fisiológica na hora da fonação que possibilita uma voz mais agradável ou menos, né? Então, por exemplo, você tem pessoas que cantam bem, no caso de cantores, que cantam bem, mas tem voz feia. Olha só que interessante, a pessoa canta bem, tem voz feia. Então, o que isso significa? Que ela, imagina uma pessoa assim, um modelo, né? Uma modelo de passarela. Ela é feia, mas ela desfila super bem. Aí você tem uma outra lindíssima, mas anda feito
uma pata-choca, não sabe desfilar. Então, da mesma forma, o cantor, ele pode ter, às vezes, uma voz não interessante, mas ele sabe executar, ele é afinado, ele tem a extensão vocal de agudo e grave, enfim, ele tem elementos estéticos e tal. Mas a voz é feia. Agora, tem gente que tem uma voz belíssima, mas não tem o domínio vocal. E não tem condicionamento, não sabe como dirigir aquilo. Né? Então, isso é que, sim, de fato, é treinável. Né? Enfim, agora, nesse caso dessa pessoa que você disse, né, ela já nasceu com uma condição de voz bonita, mesmo ela não sabendo a arte da locução, enfim, aí depois é treinado. Franco, qual que são as patologias que mais aparecem lá para você tratar, para você cuidar? E já estendendo a pergunta, para quem está nos ouvindo ou quem está nos acompanhando pelas redes sociais, quais as recomendações que você dá para poder preservar a sua voz, algum exercício, alguma dica, beber bastante água, não beber água, fazer gargarejo, enfim, fazer o teste igual o Adilson fez, para ver se está tudo certo, né? Às vezes, né, Adilson, está tudo certo agora, né? Com você. 100%. Qualquer pessoa pode cantar? Pode, não existe nenhuma lei brasileira que impeça. Essa foi boa. Eu tô achando que a hora que ele falou da pessoa que é bonita para cantar, quer dizer, tem a voz feia e é bonito para cantar, você tá... enquadrei, não. Ah, tá. Então, essa pergunta... porque vem logo depois de As pessoas me perguntam. Eu sempre tive uma resposta que agora ela está mudando. Qualquer pessoa pode cantar? Pode. Como eu disse, não tem uma lei que impeça. Qualquer pessoa pode cantar. Agora, qualquer pessoa pode ser considerado um cantor? Consegue, né? Aí, antigamente, a minha resposta era não. Não, porque você precisa ter elementos anatômicos que você nasce, né, com eles, Dom, né? Que algumas pessoas podem chamar de dom, né, e facilidades fisiológicas, mas hoje em dia depende, porque você tem vozes horrorosas, pessoas que cantam inclusive mal, que estão fazendo sucesso e são conhecidos nacionalmente, né, como cantores, né. Então, hoje em dia, voz bonita não significa tanto, né? Depende de uma série de outros fatores. Então, qualquer um pode ser cantor. Essa é a resposta infeliz. Você está tentando, Adilson? Ou ou você vê uma luz no fim do túnel? Não, cara, eu não nasci que é? Cantar. Não dou conta de cantar, não sai nada. Mas no começo, até o Franco aqui falou que sua voz é uma voz boa. Não, mas a voz da locução dele é muito legal, muito voz adequada. da locução. Que são coisas diferentes, né? Coisas completamente diferentes. Quando você vai cantar, não tem afinação, não tem coordenação. E outra, Você anda meio diferente mesmo na rua, então falta coordenação. Então, essa fala habitual que a gente está aqui, informal, né? Ela produz uma voz específica. Agora, você, quando vai apresentar um programa, você já muda o gesto vocal, né? Exato. É que a gente chama de impostação vocal, né? Então, o gesto vocal é outro, né? Então, você muda. Então, isso é super importante para quem depende de voz. Né? E mesmo o Rafael, além de locutor, ainda está na vida pública aí também, é super importante, né? Porque o político, ele tem a necessidade de comunicação direta, né? Ele precisa fazer isso, né? Comunicar muito bem, né? E se o cara não se comunica, como diz, acho que era o Chacrinha que falava isso. Enfim. Então recomendações para quem está nos ouvindo e as patologias que você me falou sobre as patologias, então veja só, existe uma recorrência de disfonia, que a gente chama. Disfonia é alteração do comportamento vocal. Disfonia comportamental, então, por uso incorreto, é o que eu mais atendo. Então, a pessoa que fala muito forte, a pessoa que fala muito, né? Vamos supor, às vezes você está aqui no programa, mas não está falando muito forte, mas fala demais, né? E aí você passa a não ter um respaldo respiratório, de hidratação da mucosa, enfim. Então isso pode causar um desgaste na prega vocal. E aí você causa uma lesão, que é pequena no início, né? E que pode vir crescer dependendo da sua demanda.
Então é chamado de nódulo vocal. É como se fosse um calo. Então é popularmente chamado de calo. Ele tem calo na garganta, né? Então quando você vai ao otorrinolaringologista, ele entra com um exame de laringoscopia e aí identifica lá na borda da prega vocal uma calosidadezinha, né? Um calinho. Você consegue ver, mesmo o leigo consegue ver, identificar, tem algo diferente lá, né? É um calinho, igual o calo de pé, de tanto atritar uma prega vocal com outra, né? Então esse é o caso mais comum, é o caso que eu mais vejo, né? Então você tem depois um caso mais severo, que é o pólipo vocal. Então já é um trauma causado por um grito, por exemplo, ou cantando sem técnica vocal. Por exemplo, cantor sertanejo que canta muito agudo e canta muito tempo, às vezes vai dar uma nota aguda, rompe lá um vaso, uma área da região da prega vocal, e aí forma uma bolinha de sangue. E aí isso daí já é mais sério, porque na terapia a gente não consegue, se for muito inicial, às vezes a gente consegue reabsorver, mas se não, é só um caso cirúrgico. Aí tem que ir para o otorrino, para a mesa de cirurgia mesmo. Caramba. E é seríssimo, né? A gente tem um exemplo clássico aí, né, nacional, que é o Zezé de Camargo, que fez uma cirurgia não tão bem sucedida, tem, né, as especulações, mas enfim, é sério. Entrar para a mesa de cirurgia sempre o próprio algo presidente Lula também está com presidente Lula, mas no caso dele foi da tireoide, né? Mas atacou diretamente a voz. Logo em seguida a gente já percebeu, ele que já tem uma voz rouca, né? Mas ficou muito mais, agora que se estabeleceu de novo. E a gente percebeu na voz dele, na campanha, na última campanha, que ele também tinha um desgaste vocal. Por quê? Né? Ele estava em campanha. Agora, uma laringe que já está aí, sensível por uma cirurgia recente, tal, suportar uma campanha eleitoral para presidente é muita coisa. Então a voz vai embora mesmo. Se não fizer treinamento, repouso e todos os outros artifícios fonoaudiológicos que a gente tem, não consegue resistir, não. E para quem está nos ouvindo, você tem um método que você criou, que é o eletrocanto. Como é que funciona? Como é que é? Então. E por que você criou? O que você viu que faltava no mercado? O que você viu de patologia? Como é que foi que você criou esse método? O eletrocanto é um método que a gente usa eletroestimulação neuromuscular para trabalhar a voz, tanto para patologias vocais quanto para voz cantada, né? Mas é especificamente para o condicionamento da voz cantada. E essa tecnologia, eu não criei a tecnologia de eletroestimulação, né? Ela já é usada há 60 anos pela fisioterapia, para redução de dor, para aumento de força muscular, para drenagem linfática, enfim, para várias coisas. E eu fui fazer um curso de eletroestimulação há alguns anos, há uns 15 anos, né? E acho que já mais, né? E aí eu percebi que aquilo lá a gente poderia usar na voz. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, né? Porque as propriedades fisiológicas que eram usadas na fisioterapia são as mesmas. Nós estamos falando de músculo, né? De músculo, nós estamos falando de uma terapia em seres humanos. Então, assim, para quem está nos acompanhando, aquele eletroestimulador que você usa na terapia, daquele choquinho... É igual. Você faz na garganta. Isso, a gente faz em toda a região. Na verdade, faz em todo o aparelho respiratório, né, na musculatura respiratória, nos músculos intercostais abdominais, enfim. E depois na musculatura laríngea, né, toda a musculatura laríngea, atingindo profundamente pregas vocais e também até intraoral, na língua, no palato mole, nos lábios, depende da alteração. Ô Franco, e isso estimula melhorar o desempenho da voz ou relaxa, elimina... Tudo depende. Qual que é? Depende de cada caso. Por exemplo, imagina a pessoa, nós que vivemos uma vida agora nos computadores, né? A gente tem sempre, é muito comum tensão de cervical e ombros. A gente está sempre muito tenso, né? Isso é muito negativo para a voz, porque essa tensão nessa região do anel cervical, da cintura escapular, ela irradia para a laringe. A gente começa a ter tensão nessa região.
e começa a fazer uma força desnecessária. Para você fazer um oi, você aplica uma força gigante, desnecessariamente, né? Para falar um bom dia, enfim, dando esse exemplo. Então, aí a gente vai entrar com a eletroestimulação nessa região e na região da laringe, isso caso for uma região de tensão cervical, para reduzir essa tensão, desprogramar esse músculo que fica contraído o tempo todo. Ele precisa relaxar, ele precisa soltar. Mesma coisa a laringe. Aí a gente, depois disso, começa a fazer exercícios junto com a eletroestimulação, numa programação específica, para melhorar o movimento. E em outra programação para aumentar a força muscular. Então veja só, para você emitir um som agudo, e você precisa puxar a sua laringe para cima. E esses músculos ficam aqui, ó, embaixo do queixo. Eles acionam e a sua laringe vai para cima. Quando você vai fazer um grave, existem alguns músculos presos a esse osso chamado de osso externo, eles puxam a laringe para baixo. Que aula, hein, Adilson? O Adilson tá até babando ali, Franco. Calma, Adilson. Olha, eu queria ter uma câmera para mostrar para quem tá... O Adilson tava babando ali. Que aula, hein, Adilson? Adilson, você ganhou o seu aí. Eu acho que esse programa o Adilson vai rever, vai ver. Então, então falando desses músculos extrínsecos da laringe, eles elevam e abaixam a laringe para a gente poder cantar e falar, né? E aí, dependendo da avaliação, você percebe que a pessoa tem a musculatura fraca. Aí você vai trabalhar força, porque na eletroestimulação ela vai ajudar o músculo a fazer mais força. A ganhar força, né? Não é fazer mais força, é ganhar um torque maior. Da mesma forma, a gente tem, depois que foi tese do meu mestrado, a fotobiomodulação, que é laser, né? A gente usa um laser terapêutico que também aumenta essa capacidade de torque maior, né? Além de trabalhar com a modulação da inflamação e várias outras coisas. Então, quando o paciente ou o cantor estava com uma inflamação de laringe, por exemplo, a gente não tinha muito o que fazer. A gente encaminhava para o otorrino, né? O otorrino lá medicava, enfim. E a gente falava, olha, então faz todo o repouso vocal necessário, dorme as quantidades de horas necessárias, e bebe bastante água, hidrate, tal, evite isso e aquilo. E não tinha muito o que fazer, porque a gente não prescreve medicamento. Mas agora, com essas tecnologias, a gente consegue acelerar o processo de desinflamação. Então, a gente chama de modulação desse processo inflamatório. Então, não é medicamento, não é a cura de nada, né? Mas é a modulação do sintoma. Então, está inflamado, eu consigo ajudar a desinchar, por exemplo. A prega vocal está inchada, então ela vai desinchar tanto com a eletroestimulação quanto com a fotobiomodulação, com esse laser, né? Então você consegue se recuperar mais rápido. Então, para um cantor que tem lá a sua agenda, ele tem que cantar sexta, sábado, domingo. Ele cantou sexta, ele já está lascado, começou com uma inflamaçãozinha e tal, e ele tem que cantar sábado e domingo. Então ele recorre a gente para conseguir acelerar esse processo e ele ter resistência para fazer o show. É isso. Muito bom. Bem, pessoal, vocês estão acompanhando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Estamos entrevistando Franco Pierre, especialista em voz, que está dando uma aula aqui, e também autor de um recente livro lançado, que é Desvendando Vocalizes, a Fonoaudiologia no Universo do Canto. Isso, é o segundo livro. É o segundo livro? Segundo livro. Então, fale um pouquinho do primeiro e fale esse do segundo livro, a quem se destina, como é que funciona. Os dois livros são dedicados aos cantores, à voz cantada, né? O primeiro livro é o Exercícios Básicos para o Canto, uma abordagem fonoaudiológica, com de fato exercícios básicos, né? Agora, o Desvendando Vocalizes já é um método completo de treinamento vocal. Então, ele é muito robusto. É um método que fala desde das questões posturais, o treinamento respiratório. É esse que está aqui na bancada? É esse que está aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, que isso, hein? Olha aqui, ó. Para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais,
por imagem tá vendo aí, ó, muito bonito, muito bem feito. Deve ter um baita conteúdo também, né? Porque tá bem completo, viu, querido? olha, muitas imagens, muita orientação, legal. Então esse livro é como se fosse um curso, de certa forma. Porque isso é o resultado aí de 30 anos de trabalho. Então você tem nele todo o embasamento científico, né? Para cada atividade. Porque muitas vezes você tem... Eu, quando fui só professor de canto e não fonoaudiólogo, a gente faz algumas coisas de forma empírica ou com uma orientação que passa aí de século a século verbalmente. Faça assim, pense assim, mas ninguém te explica fisiologicamente como funciona. Então, E se funciona? Na verdade, para uns funciona, outros não. Então vejam só, como a gente está falando de seres humanos que têm o seu corpo como instrumento, diferente de quem toca um violão. Você vai tocar violão, você tem que colocar o dedo aqui, é para todo mundo, né? Pro gordo, pro magro, pro alto, pro baixo, enfim. Já no canto isso é muito diferente, né? Para a voz é muito diferente. Você tem uma estrutura anatômica diferente para cada um. E você tem também um condicionamento físico diferente. Então, quando você vai falar, por exemplo, em respiração, eu e o Adilson, que somos pessoas mais fortes, mais robustas, a gente tem um condicionamento muscular, sobretudo abdominal, diferente de você, né, querido? Diferente de você. Então, é necessário avaliar a condição física de cada um para depois saber até onde você pode chegar e qual caminho também tomar, né? Então, vou dar outro exemplo. Você vai falar assim, por exemplo, você tem exercícios ali de palato mole, de língua, aí você abre a boca do cantor e aí ele tem um dorso de língua muito alto e um palato mole, aquela parte mole onde tem a campainha, muito baixo, ou seja, ele tem um espaço extremamente reduzido. Então ele vai fazer um exercício, em comparação com uma pessoa que tem esse espaço, é muito diferente. Então você não pode usar, e eu já fiz isso, né, no meu começo de carreira, quando só professor, a mesma metodologia para todo mundo, né? É como se você tivesse um único sapato 35 que tem que servir para que tem que servir para quem calça 40, não é assim, né? Então, e é por isso que eu fui estudar fonoaudiologia, porque para cada um você precisa de uma avaliação detalhada. Cada um tem um caminho a seguir, mesmo que o objetivo seja sempre o mesmo, mas o caminho tem que ser sempre outro, né? Enfim, tem que ser sempre outro, não, ser sempre específico para cada indivíduo, né? É individual. Então, esse livro, Desvendando Vocalizes, ele vai ao encontro disso tudo que eu estou falando, né? De explicar fisiologicamente tudo, né? Todo o processo fisiológico da voz cantada e como fazer cada exercício. Então, ele explica o porquê, né? O como, né? Fazer também, que é super importante, né? Então, esse, para mim, é o livro mais completo que está tendo aí no mercado, claro, porque eu coloquei nele toda a minha experiência e tudo que eu gostaria de ter recebido quando eu estudava, e eu não recebi, legal, né? Enfim, então é o compilado aí da minha experiência de 30 anos. E não é qualquer experiência, né? É uma experiência com mais de 30 anos, a experiência como fono, a experiência como maestro, como cantor também. E relata aqui para nós também, para os ouvintes, essa sua experiência como maestro e também como proprietário do coral, da orquestra bravíssima que faz brilhantes trabalhos em Barretos e fora também, é muito requisitado. Como é que funciona também? Então, tudo vai dessa mesma necessidade de desvendar a voz, né? Os caminhos da voz. Então, hoje a gente tem 5 corais que a gente trabalha. Então, nós temos o coral do Colégio FEB, o coral Paráclito, o coral diocesano, o coral infantil sinfônico, o coral de crianças, o coral de adolescentes, que é o coral juvenil bravíssimo, e o coral lírico bravíssimo.
né? Também a gente tem um trabalho que agora está retomando, que é o Coral Vozes de Guaíra, que possivelmente a gente retoma esse ano. Enfim. Então, o coral é a possibilidade de desenvolvimento vocal. Então, é muito legal isso. A pessoa que quer aprender a cantar, coral é a melhor escola, né? Desde que tenha profissionais habilitados para tal, né? Não basta estar num conjunto de pessoas que isso vai dar certo. Mas no coral você desenvolve não só a questão da técnica vocal, de saber cantar adequadamente, como você tem um outro ponto que é a percepção auditiva, o desenvolvimento das habilidades auditivas. Então, o desafinado, por exemplo. O desafinado não é uma pessoa que tem problema de voz, ele é uma pessoa que tem problema de audição. Né? É uma pessoa que tem um problema no processamento do que ele ouve. Então, ele não consegue processar como outras pessoas. Então, se eu chamar o Adilson desafinado, quer dizer que ele não escuta bem. Quer dizer que ele não está processando, ele pode até ouvir bem, ele ouviu o som. Mas na hora que ele vai reproduzir esse som, ou ele vai exemplificar com algum instrumento, ele não consegue. Não estou dizendo que o Adilson faça isso, eu sei que está colocando. Né? Então, aí a pessoa não consegue reproduzir. Então, é na transmissão, né, que você tem esse problema. Então, o coral é uma grande experiência para você poder desenvolver essas habilidades. Porque você tem... no caso do coro lírico, são 4 vozes distintas, né? Os tenores, os baixos, contraltos e sopranos, né? Vozes masculinas e femininas cantando melodias diferentes ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Só de você cantar em dupla, né? Quando você vê o cantor cantando e fazendo como o Zé Rico fazia sempre, era icônico isso, né? Isso daqui é a tentativa de ter um retorno. Né, de ouvir a própria voz para se manter na linha melódica com mais segurança, né? Então, cantar em dupla, você canta uma melodia e você tem um parceiro do seu lado aqui cantando uma outra coisa completamente diferente. Então, a chance de dar errado é muito grande. Então, você tem que fazer isso no cérebro. Separar essas melodias, né, e encaixá-las. E aí depois reproduzir na voz. Então, é uma habilidade muito grande. Então não é fácil. Agora, imagina você fazendo isso com mais 3 vozes, né? Então são 4 diferentes. Então precisa de muita concentração. Então é uma grande escola coral, né? E a Bravíssimo faz esse trabalho já aí há muitos anos, está indo para 20 anos, formando cantores, né? E essa especialidade que eu tenho. Também sou especialista em regência coral, não só... regência de orquestra, né? Mas fiz uma especialização em regência coral, com habilitação para docência, inclusive, dou aula de regência. Então, coral é uma das minhas paixões, né? E os corais da Bravíssimo estão aí formando cantores, aí, graças a Deus, há muitos anos. Ô Franco, e o que é mais complicado e o que mais te motiva? É ser o Franco autor, o Franco maestro, o Franco aluno, o Franco fono, Faltou o Franco cantor. O Franco cantor. Que mais te motiva? É cantar no final do programa. Vai dar uma palhinha. Só você vai ver a resposta que eu vou dar agora. E que mais te motiva e que é mais complicado na sua concepção? É ser maestro, é ser regente? Ó, veja só. A gente sabe que é tudo muito diferente, sim, mas está tudo muito interligado. Conectado. Eu vou começar a falar o que menos me motiva. Por incrível que pareça, é cantar. Então, eu nunca quis seguir uma carreira só de cantor. Então, na minha juventude, quando eu estava estudando em Tatuí ainda, as pessoas falavam: Franco, fica em São Paulo, vamos prestar o concurso para o ZESP, vamos fazer não sei o quê. Não é isso que eu quero. Então, o que mais me motiva é a formação. É te fazer cantar, é te fazer comunicar melhor. Isso me motiva demais, é muito legal. Então, eu estou sempre muito... graças a Deus, eu falo que eu sou professor, exato.
Eu sou professor, é o que é a profissão que mais me representa, é a de professor. E isso me estimula muito. Então, você pegar um cantor do zero, né? Quando eu falo do zero, é a pessoa que não canta mesmo, que não tem o hábito de cantar no chuveiro, né? Eu sempre pergunto isso na minha avaliação. Pessoa que não canta. E, de repente, ela começa a desenvolver uma atividade musical organizada e aí ela começa a ter timbre de cantor. Isso, para mim, é marcar um gol. De fato, é marcar um gol, né? Enfim, por exemplo, nós estamos preparando um concerto importante agora para maio, difícil, um concerto de Vivaldi, e a gente conseguiu, até coloquei para o coral no WhatsApp. Esse é qual coral que você está preparando? Esse por qual? Todos eles. Tá. Eles vão fazer parte desse festival aí que tem de música sacra. E nós conseguimos fazer uma das obras dos movimentos de Vivaldi em 4 vozes, em outra língua, trabalhando regência e andamento, a leitura de partitura, a percepção auditiva, várias coisas que a gente trabalhou em 50 minutos. Então, lá naquele meu tempo que você me conheceu, quando a gente trabalhava junto, na Secretaria de Cultura, eu trabalhei isso veja só, em 50 minutos. Eu demoraria, naquela época, há 20 e tantos anos atrás, eu demoraria aí uns 3 meses. Nós fizemos em 50 minutos. Caramba. Por quê? Lógico que eu tenho uma equipe boa, né? Os alunos que estão lá são excelentes. Mas a minha experiência agora me permite cortar caminhos e já encontrar a raiz do problema e sanar e ter pedagogia suficiente para fazer aprender mais rápido. E você tem muitas qualidades, mas uma das que eu acho que se destaca em você é que você é muito persistente, você é muito organizado e dedicado. Muito Resumindo, obrigado. Você é muito profissional. Muito obrigado. Então, assim, eu lembro que você pegava no meu pé, Rafael, tem aula, Rafael, isso, Rafael, você sumiu, Rafael, eu ainda pego, viu? E eu acho isso muito legal, porque põe esse instinto seu professor nisso, mas e você falou uma coisa que tem a ver com isso. Você gosta de ver a qualidade, quer dizer, você gosta de ver a entrega. Olha, peguei ali, ele conseguiu evoluir. E você se sente realizado com isso. Exato. Mas isso é porque é o seu perfil. E você é exemplo disso, porque às vezes eu te acompanho nas redes sociais, né? E eu vejo, às vezes, suas conquistas e sempre mando. Rafael, gostei disso. Muito legal, tô aqui torcendo, isso é muito bacana, e eu vibro. Essa é a minha função, né? É o que eu disse, eu sou professor. Então, o maestro, né? Regente é quem conduz, é quem rege, né? O maestro é o título é o pronome de tratamento daquela função. Então, o maestro, ele na verdade ele é um professor também, né? Ele é quem vai moldar aquele grupo para chegar naquele objetivo. Então, eu gosto muito disso, né? Tanto de orquestra quanto de coral, de fazer, né? Comecei lá atrás com o Coro de Ângeles, tinha uma pequena camerata, e depois o Dr. Webb me convidou para assumir a Orquestra Sinfônica Jovem, e nós fizemos importantes concertos tantos anos, né? Enfim. Então, construir isso para mim é muito legal, né? Então, o maestro nada mais é que também que um professor, né? Assim como técnico de futebol, ele é um professor, né? É o que reúne a turma e cria uma estratégia para atingir um fim. O maestro nada mais é que um professor. Então isso me agrada, tudo isso me agrada. Escrever também, já estou escrevendo outro livro. Olha que legal. Escrevendo mais 2, não sei se dou conta desse ano lançar 2, mas a ideia é que lance 2. E tudo pedagógico, né? Eu não sei fazer nada. Por exemplo, eu não sou aquele cara que lê romance, que consegue ler o Harry Potter dessa grossura, não. Mas eu gosto de livro técnico, eu leio demais. Então, se tem 2 coisas que você quer me dar de presente, é vinho e livro. Eu adoro. Mas aí tem que ser técnico, né? Das coisas que eu gosto. Não, seco. Vinho é sempre seco. Né? Aí, se a gente vem um segundo dia para falar sobre vinho. Olha, que isso. Uma dos meus hobbies também é vinho. Eu estou fazendo 3 vinhos lá.
Ó, que legal. Daqui uns 15 dias nós vamos poder experimentar. Então, em 2025, Franco Pierre tem algumas novidades. Vinho, mais 2 livros, concerto. O que mais que você tem de novidades? Tem muita aí? coisa, mas aí não pode falar que ele dá outro programa. São muitas paixões, muitas. O concerto acontece em Barretos? Barretos, né? A gente faz vários concertos em Barretos, né? Tem de tempo em tempo, né? Média 5 concertos por ano. Falando em concerto, Barretos tem só o Cine Barretos, né? Hoje também tem o Teatro da FEB, o Teatro da Faculdade de Medicina e acho que o Teatro do Instituto Federal, que comporta concerto em Barretos. Então, é complicado mesmo, né? Porque a gente ainda não tem uma sala de concerto específica com acústica para música erudita, né? Porque a música erudita, ela deve ser executada primeiramente acústica, né? De forma acústica e não sonorizada com microfones. Então, no Cine Barretos a gente não consegue fazer isso muito bem, né? Muitas vezes a gente tem que sonorizar, né? A gente tem uma estrutura interessantíssima no Cine Barretos, mas ainda requer alguns ajustes aí, e a gente já até conversou aí com o novo prefeito. Quem sabe a gente consegue melhorar essa estrutura para Barretos e região, né? O Teatro da FACISB é um auditório, na verdade, né? Não é uma estrutura de teatro de verdade, mas é um bom auditório com uma acústica interessante, né? O Teatro da FEB, o Jorge Andrade, é o maior que nós temos, né? 700 pessoas sentadas, né? Mas ainda também não foi construído para isso, né? Para ter uma arquitetura que projete o som acústico e tal. A gente ainda está se construindo um teatro que a gente está com muita esperança, que é o Teatro do SESI. Um grande teatro, inclusive, se vocês passarem lá. Sim. E me parece que deve inaugurar ainda para esse ano, imagino eu, né? Pela velocidade da obra lá. Mas a gente espera que tenha. Barretos precisa, né? Porque, veja só, a gente não é mais só a terra do peão de jeito nenhum. A estrutura que a gente tem, a Bravíssimo, a gente está fazendo aí um festival agora, um primeiro festival de música sacra, mas a gente já está entrando para o 3º festival de música erudita brasileira. 3º, né? Então a gente tem vários corais, uma escola de canto lírico robusta, né? Enfim, além disso, as questões aí que nós falamos sobre a Orquestra Sinfônica Municipal, enfim, o Semarte. Então Barretos é uma referência de música muito forte da nossa região. Para te falar a verdade, é difícil. O que vai ter em Ribeirão é compatível com o Barretos, mas depois não tem mesmo. Nós estamos muito à frente mesmo. A gente é muito rico. E tem que agradecer vocês também, né? Que batalham, que lutam, trabalha bastante, que empreende, e que não foi embora, né? E que igual você falou. Exato. E não foi, e eu jamais irei. É outra coisa, né? Que as pessoas, você não tem que ir para São Paulo. De jeito nenhum. A gente tem que trazer o que tem lá fora para cá. Não tem que ir para lá. Pode ir e tal, mas para assistir. Mas a gente precisa fazer. Fomentar. E a gente consegue, e já conseguiu, né? Claro. Sim. Nem preciso falar, faz 30 anos que eu tô aí. E veja só, Rafael, quando a gente sai, porque a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? O brasileiro tem muito isso. Mas quando a gente sai para grandes centros, ou mesmo Europa, que eu já assisti algumas coisas, não fica a desejar em muitas coisas. É claro, tem muitas coisas que são de um nível muito maior, né? Mas por uma série de questões culturais de séculos, né? Então, a Europa tem uma estrutura, ou mesmo os Estados Unidos, enfim, uma estrutura muito grande. E a gente ainda com muito menos, né? Em termos de número e também de fomento. Mas o que a gente se propõe fazer é de um nível muito alto, né? Não fica aquém em lugar nenhum do Brasil, de forma alguma. Bem, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o encerramento de mais essa edição do programa Café com Prosa.
um lembrete dos navios independentes, comemorando 70 anos aí da Festa do Peão, que será do dia 28 de novembro a 1º de dezembro. Já saiu a grade de shows do navio, já saiu os valores também. Você pode acessar as redes sociais aí dos independentes para poder ver Festa do Peão Barretos, navio 70 anos. É uma baita oportunidade para você usufruir, desfrutar aí em comemoração a 70 anos da Festa do Peão, aqui pela organização Os Independentes, parceria com a MSC aí. E também já fica aqui um abraço, que o nosso convidado vai estar recebendo aqui uma caneca da Graphic Brindes Barretos, do Wellington, do Everson lá do Ilha. Agradecer a parceria aí. E, Franco, deixa o seu recado final aí para os alunos, para os possíveis alunos, para as pessoas que às vezes não tratam bem da voz ou não têm cuidado, beber mais gelado, beber menos gelado, beber água natural, se agasalhar bem, cuidar da barriga, né, Dilson? Enfim, o que é o melhor caminho? Hã? Como pode adquirir o livro? Eu vou dar um primeiro contato, porque é o contato que resume o convite geral. Quem se interessar pelo livro, né, a Bravíssimo agora está representando também, é da editora Profono, então pode encontrar no site da Profono, né, e também agora na Bravíssimo. O contato da Bravíssimo WhatsApp é 9666-0106. 99666-0106. Então, pode tanto entrar em contato para adquirir o livro, também para fazer talvez um teste para um dos nossos corais, do coral infantil se é criança, coral juvenil se é adolescente, para o coro lírico ou também para os outros corais que a gente trabalha. Rede social? E a rede social é Bravíssimo Eventos e também Escola de Canto Bravíssimo. E tem o meu, que é o Franco Pierre Voz, também tudo no Instagram. Bem, pessoal, essa foi mais uma edição do programa Café com Prosa, trazendo aqui para vocês uma baita oportunidade com o fonoaudiólogo, especialista em voz, pós-graduado, mestrado, né, autor, maestro, regente, cantor e especialista aí daqui da cidade de Barretos, que poderia estar muito bem em grandes centros aí, mas está no centro grande aqui, que é o centro de Barretos. E você que queira participar, queira adquirir o livro, queira fazer um curso com ele, queira fazer uma avaliação da voz, enfim, o Franco está à disposição, porque já mostrou aqui nesse curto espaço de tempo que passou voando ao tanto de especialidade e principalmente de conhecimento e saber que ele tem sobre a voz. Então a gente tem que prestigiar e valorizar pessoas como ele, que está aí se doando, se dedicando. Vai lançar agora em 2025, se Deus quiser, mais 2 livros, vai chegar a 4 livros. Então está se dedicando para poder atender muito mais aqui na nossa querida cidade de Barretos, né? Que é uma baita oportunidade, que poderia estar atendendo em grandes centros aí, cobrando rios de dinheiro, mas está aqui dividindo no cartão de crédito e no crediário lá o Franco Pierre. Bem, pessoal, espero vocês em mais uma edição do Café com Prosa, na próxima segunda-feira aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Tchau! A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa 0 e mais. Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep, Paz no Trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa,
Free Fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!